eu tinha uma dificuldade pra me incluir, porque eu via eles como playboys. A maioria veio de classe média, branco. E eles são o quê? Que não entendia. São playboy. De certo é. Eu quero ver de você o que é a direita. Bate o plim aí. Amar Billie Holiday, se emocionar com negros enforcados e ser contra cotas. Você acredita numa solução de médio e longo prazo, enraizado, eficiência. Esse jovem de 16 não vai alcançar isso. É verdade. Você encontrou a grande contradição. Salve rapa, salve massa, esse é o podcast Mano a Mano, original Spotify, apresentado por mim, Mano Brown. Satisfação mais uma vez aqui com vocês, debatendo assuntos importantes, interessantes e controversos. Nossas quintas-feiras já estão reservadas para esse papo reto, no melhor estilo Mano a Mano. Do meu lado aqui, dando suporte, jornalista Semaia Oliveira. Estamos aqui com um cara polêmico aqui com a gente. E quando eu resolvi trazê-lo, porque por algum motivo eu me interessei para saber o que ele pensa a respeito de coisas que eu quero saber dele. Fernando Holliday. Isso aí. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Eu acompanho o seu trabalho. Discordo de muitas coisas que você fala. Você gravou uma música de rap agora há pouco tempo. Gravei. Você tem ligação alguma tem algum tipo de ligação com esse ritmo qualquer? Não, na verdade foi meio que uma aventura, né? Eu tentei entrar no meio, né? Meio que testar ali durante a campanha, mas eu decidi que era só pra aquilo mesmo. Tem talento pra música? Não tenho. Nunca sonhou com isso? Descobri isso fazendo esse rap. É verdade. Mas você ouviu o praia. quê quando você tinha tempo? Cara, eu sempre gostei bastante de MPB, samba raiz, sertanejo também é mais minha praia. Acho que eu sempre fiquei mais ou menos nesses ritmos musicais, assim. Uhum. Eu quero dizer também, é importante falar que muitas pessoas que eu respeito foram contra te chamar. Ô, louco. Pessoas que eu respeito a opinião deles e tal, mas eles foram contra e tal. Eu entendo também o porquê, mas eu sou eu. E quero ouvir de você coisas que eu acho que pode ser interessante, do meu ponto de vista. Você é nascido aonde, mano? Eu nasci aqui em São Paulo, né, na Brasilândia, Zona Norte, onde meus tios moravam. Minha mãe morou também durante um bom tempo. Mas o meu pai, ele desapareceu pouco depois de eu ter nascido, né? Eu nasci em setembro de 96, ele desapareceu em abril de 97. E aí, por conta disso, minha mãe se mudou para Carapicuíba, que é uma cidade aqui da Grande São Paulo, em uma região periférica. E aí foi em Carapicuíba onde eu cresci, estudei e me formei, né? Tem irmãos? Qual que é? Não, fui filho único. Minha mãe me teve já no limite da fertilidade, com uns 45 anos de idade, mais ou menos. E depois de ter tido 2 abortos espontâneos, inclusive. Então foi meio que uma gravidez inesperada e a última, né? Filho único, mas solteira, ou tinha seu pai com você? Não, meu pai, ele se casou com a minha mãe, né? Mas o desaparecimento dele foi uma coisa meio que ele ia viajar pra visitar uns parentes e nunca chegou lá e nunca mais voltou pra casa. Mas vocês procuraram o IML, essas coisas, todos os trâmites? Fez boletim de ocorrência. Era em Minas Gerais que ele tinha ido viajar, né? Então ela fez tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais. Colocou cartaz de desaparecido, abriram investigação, fez reconhecimento de corpo, mas nunca acharam. E você tem na sua mente, passa pela sua cabeça algum motivo que fez ele sumir, que ninguém achou nem o corpo, nem registro, qual que é? Olha, eu já pensei muito sobre isso, né? Inclusive depois que eu cresci, fiz 18 anos, tentei de tudo para encontrar outros mecanismos, rever as investigações e tal. Eu acho que muito provavelmente ele foi, sei lá, sequestrado e sumiram o corpo, alguma coisa do gênero, porque nada na história dele e nada que as pessoas que conviviam com ele justifica esse desaparecimento, assim, do nada, né? Sim. Você estudou até que ano? Qual que é o seu... Eu fiz o ensino médio e todo o meu ensino fundamental, tudo em escola pública.
tive as clássicas dificuldades, né, de quem estuda em escola pública, com professores que às vezes não queriam estar ali, material didático defasado, escola com diversos problemas, mas já no final do meu ensino médio eu tive um professor, essa história é até interessante, que ele era um professor de língua portuguesa, Moisés, o nome dele, e ele era afiliado no PT, inclusive. E esse professor ele começou a me incentivar a debater mais assuntos sobre política, especialmente as cotas raciais, que é um tema que eu falo muito até hoje. E na época eu comecei a pesquisar mais por conta desse professor, pesquisar sobre política, comecei a debater com ele em sala de aula e fui formando o meu posicionamento que eu tenho até hoje, né, que é um posicionamento mais à direita, liberal. E a partir daí eu comecei a gravar vídeos, a entrar pro movimento político, participar de manifestações e tudo mais. Qual foi o seu primeiro movimento político? Foi o Movimento Brasil Livre, né, o MBL. Isso foi em 2015, início de 2015. E aí foi justamente naquela época do impeachment da Dilma. Você foi a favor do impeachment da Dilma? Exatamente. Certo. Você continua sendo a favor? Sim, acho que o governo Temer conseguiu trazer alguns avanços, poderia ter trazido muito mais, mas o grande prejuízo e talvez o meu grande arrependimento até aqui não tenha sido nem o impeachment, isso eu acho que eu fiz corretamente, mas foi o apoio ao Bolsonaro no primeiro turno nas eleições de 2018. A gente vai entrar nessa ideia. Falando sobre a Dilma e as recentes absolvições da Dilma, o que você pensa a respeito? Olha, eu sinceramente nunca achei que a Dilma propriamente tivesse organizado algum esquema de corrupção ou talvez participado. Mas eu sempre tive uma convicção muito grande de que o governo dela permitiu com que grandes esquemas acontecessem. E esses esquemas, ao meu ver, não eram só de digamos assim, políticos que roubavam e enchiam o bolso. Que isso todos os governos tiveram desde que o Brasil é Brasil. Eu acho que a grande diferença que eu também vi no governo Lula é que a corrupção no governo petista buscava corromper o poder legislativo e o resultado disso era, portanto, subverter o sistema democrático. E, ao meu ver, isso foi comprovado e, nesse sentido, acredito que o impeachment dela foi um benefício para o Brasil. Você entrou num assunto delicado. Você conhece meu perfil, alguma coisa sobre o que eu penso? Sim. Eu divirjo da sua opinião. Eu acredito que os avanços do governo Lula em direção a uma justiça social e uma certa diminuição do impacto das diferenças, que está longe de igualdade, foi o governo que mais se aproximou disso. Mas eu não vou entrar não ainda nisso. Tá? Eu quero saber mais sobre você. Sobre você mesmo. Eu quero saber em que momento que você... O que é... Você é de direita, você é de esquerda? O que você é? Eu me defino como uma direita liberal. No começo eu falava que eu era apenas de direita. Só que, a gente já vai entrar nesse assunto, só que com o crescimento do bolsonarismo, ficou parecendo que tudo que era direita era Bolsonaro. Então, para fazer a diferenciação, eu sempre me defino como alguém de direita liberal. Eu quero ouvir de você o que é a direita. Bom, eu diria que a direita hoje ela se divide em dois grandes grupos. A primeira é a que acredita que o Bolsonaro é a grande salvação e é uma direita mais conservadora, que acredita que ele é o bastião contra a corrupção, da moralidade, etc e tal. E quanto a essa direita, não tem muito o que dizer, porque ela está nos jornais constantemente, é isso que a gente vê por aí. E tem uma direita liberal, que ao meu ver ainda não tem muito espaço, que é uma direita que acredita que o nosso Estado brasileiro é muito grande, a gente precisa se desfazer de algumas coisas, principalmente empresas estatais e cargos públicos que, enfim, tem aos montes. E com essa diminuição, nós poderíamos focar naquilo que é realmente essencial. Isso é, investimento em saúde, educação e segurança e em assistência social, já que a gente é um país subdesenvolvido, né? A partir do investimento nessas áreas essenciais, a gente consegue trazer um pouco de maior qualidade de vida para as pessoas. É isso que a direita liberal defende.
Você foi criado na Coab, é isso? Isso aí, Coab 5. De que época até que época você morou lá? Eu morei lá desde que eu nasci, praticamente, no 96, 97, até 2015, que foi quando eu entrei pro MBL e participei das manifestações. As recentes denúncias contra o Bolsonaro de corrupção já não é mais passiva e agora passa a ser uma acusação de corrupção ativa. Uhum. Certo? Já não há mais prevaricação. Isso não dá um sinal para você que todo o radicalismo da campanha, de lado a lado, da qual você fez parte também, você foi atacado e atacou. A gente não chegou a lugar nenhum. Chegamos a um governo que está prestes a entrar no processo de impeachment, de novo, da qual você está fazendo parte, que é um ato de coragem seu também. Você sabe que você pode ser perseguido por eles, ou não? Sim, e posso perder eleitores também, porque querendo ou não, boa parte dos meus eleitores também votaram nele. Que medo você tem deles? Eu acho que o que a gente percebeu desde que o Bolsonaro assumiu o poder é que ele gosta de incentivar uma claque, que é uma minoria radicalizada que está disposta a fazer tudo para defender ele e defender a família dele. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo, e a gente percebe isso quando a gente vê as estranhas relações dos familiares dele com milicianos do Rio de Janeiro. Mas eu, sinceramente, não acredito que o poder deles esteja aí. Eu acho que o grande poder mesmo é a difamação nas redes sociais. Eles demonstraram que estão usando o governo brasileiro, inclusive, para isso, e através das redes sociais, eles querem difamar, inventar coisas sobre todos e quaisquer adversários dele, e conseguiu isso em alguns casos. Deixa eu te perguntar coisas sobre você mesmo, pessoais. Quem eram as pessoas que você admirava na sua adolescência, qualquer ramo da sociedade? Quem eram as suas referências? Olha, uma figura que eu sempre gostei muito, e hoje, inclusive, está no meu nome, é Billie Holiday. Eu acho que as músicas dela realmente me inspiravam muito e me inspiram muito. Inclusive, uma que eu gosto muito não foi ela que escreveu, mas a melhor interpretação é dela, que é Strange Fruit, Fruto Estranho, onde ela fala dos frutos estranhos do sul, que na verdade eram os negros enforcados no sul dos Estados Unidos. Além de Billie Holiday, sempre gostei muito de acompanhar os discursos de Martin Luther King, e eu acho que o modo como eu falo, principalmente discursando, é meio que tentando imitar mesmo Martin Luther King. E uma figura que eu gosto muito, apesar de não representar as minhas ideias, mas eu gosto pela história dele, é o Barack Obama. Você gosta dele? Gosto dele, acho que a história dele é muito inspiradora. Te inspira? Principalmente para os jovens. Para mim, me inspira bastante. Interessante você falar tudo isso. Do Billie Holiday, olha os símbolos que você citou. Negros enforcados, pelo simples fato de serem negros e tal. Uhum. E todo tipo de má sorte que o nosso povo, posso chamar assim, nosso povo, vem sofrendo nos últimos 100 anos, após os últimos 130 e tal, 120. Isso te comove até que ponto? Essa coisa racial. Olha, eu acho que me comove desde sempre para sempre. E acho que um caso que me marca bastante, e eu contei isso já em algumas entrevistas, algumas poucas, mas já contei. Acho que foi o meu primeiro contato, pelo menos o primeiro contato que eu tenho a memória com racismo. Foi quando eu estava na pré-escola, e aí era um dos primeiros dias de aula, uma sexta-feira, porque na sexta-feira era o dia das crianças levarem os brinquedos. E aí eu ia brincar com os meus colegas, e aí eu fui um dos últimos a sair da sala, e eu fiquei com mais um colega branco. O nome dele era Daniel. E aí ele falou, mas você vai brincar com a gente? Aí eu falei, vou, dia do brinquedo, trouxe meu brinquedo, era um Jeep azul. Aí ele falou, mas acho que os meus pais não vão gostar muito disso. Aí eu, por quê? Mas você nem me conhece e tal. Aí ele pegou e falou, porque eles dizem que criancinhas pretas igual você roubam os nossos brinquedos. E eu precisava tomar cuidado com isso. Na época eu não entendi bem o que aquilo significava e eu não tinha noção do tamanho daquele negócio. 6 anos de idade, 6 para 7 anos de idade. E aí passou, e aí eu fiquei chateado, mas fiquei mais chateado porque eles não queriam brincar comigo, né? Eu não tinha entendido direito esse negócio da cor da pele e tal. E aí eu fiquei chorando por não poder brincar com eles e não poder brincar porque eu tinha aquela cor. Acho que foi um dos sentimentos mais terríveis e talvez um negócio assim que eu não desejaria nem
o meu pior inimigo, porque quando você é criança, isso acho que impacta muito mais. Tanto é que eu nunca esqueci. E aí, naquele momento, passou uma professora, que era de uma outra sala, uma professora negra. E aí ela me viu chorando, entrou na sala, né? Achou que fosse uma briga, alguma coisa. Acho que deve ter sido isso. E aí ela me perguntou o que tinha acontecido. E aí eu falei o que o menino tinha dito. E aí ela começou a chorar também. E aí nisso que ela começou a chorar, ela disse que nunca mais, depois que eu saísse daquela sala, eu deveria abaixar a cabeça para pessoas que pensassem como ele. E eu acho que aquilo me marcou de uma forma tão grande que eu não tenho condições de esquecer o quão isso é presente ainda hoje no nosso país. Só que os raciocínios que eu fiz me levaram a acreditar que o caminho para superar esse problema não está nos caminhos que o Brasil tomou nos últimos anos. Os caminhos que o Brasil tomou nos últimos anos. É interessante você falar sobre a raça. Você fala com... Você tem o seu lugar de fala garantido, certo? Você é um jovem negro. Exato. Apesar de discordar das coisas que você pensa, e já ouvi você falar, eu tenho que admitir que você é um cara, é um símbolo também. Um jovem negro que pensa diferente do que eu, por exemplo, acharia certo. Eu falei, não, eu quero conversar com ele. Porque eu prefiro acreditar que você seja um jovem idealista, ou religioso, ou seja lá o que for, verdadeiro e puro da sua parte, não um estrategista político, como todos que você mesmo combate, pelo menos verbalmente falando aqui. Sim. Eu prefiro acreditar que você é um jovem idealista. Seria mais fácil para mim te ver assim, certo? Não como um personagem. Às vezes, alguns ataques que você faz a pessoas que eu conheço e sei que não são nada daquilo, e talvez você precisasse conhecer também. Talvez as pessoas realmente não se conheçam verdadeiramente. Isso é verdade. Eu acho difícil chegar num lugar onde realmente o mesmo povo negro que você fala, que é o que eu falo, seja realmente tratado de uma forma digna, humana, como nunca foi nesse país. Entendeu? Eu não posso ser um personagem de mim mesmo e ser um símbolo imutável de qualquer perfil político. Eu tenho que ser mente pensante e entender o que está acontecendo. Eu prefiro acreditar que você é um cara que ainda possa mudar o que você pensa. Acredito nisso. Não à força, nem na ofensa, mas no entendimento. Você é jovem, você tem prioridades. E existem outras prioridades, que são prioridades da prioridade. Quando eu era da sua idade, eu também não via. Você entende? Acredito que você vai ser um grande político, mas acredito também que você vai mudar, porque não é possível amar Billie Holiday, se emocionar com negros enforcados e ser contra cotas. Não é questão de misericórdia ou de assumir que é inferior. São números, são dados, são corpos, né? Vidas negras aos montes. Eu sou mais velho que você. Anos 80, teve um dia que eu estava no ponto do ônibus, no ônibus, e eu olhei pro ponto do ônibus, estava eu e o Blue, que é meu parceiro de grupo. Falei, porra, Blue, não tem mais preto no Capão, mano. Não tinha, tá ligado? Ali, a raça em extinção, funcionando a 1000 por hora. Como é que morre? De 1000 formas. Como é que um povo subjuga o outro? Você gosta de história, não? Gosto, sou estudante de história. Olha que coisa maravilhosa estudar história. Eu amo história. Você sabe quando um povo subjuga o outro, a primeira coisa que acontece é o declínio numérico do povo. Um povo some e o outro emerge. Houve momentos dos anos 80 que a população negra estava em franco declínio. O que você pensa a respeito disso? Mecanismo de preservação da raça. Bom, essa resposta, ela precisa, digamos, de alguns pressupostos aí. Primeiro, eu acho que todo mundo que defende as cotas raciais tem um diagnóstico sobre a escravidão e o seu resultado que eu concordo, eu acho que é até importante dizer isso. O diagnóstico do terror que foi a escravidão e os resultados que ela... Você concorda com... O diagnóstico. Pim! Marca. Concordou. Pronto. O diagnóstico, eu acho que ele está corretíssimo, né? A minha discordância, ela sempre foi no remédio mesmo. Porque quando você tem um fim da escravidão,
acho que o Florestan Fernandes talvez seja o sociólogo e historiador que mais estudou isso profundamente. Ele tem um trabalho, raro até de conseguir, chamado A Inclusão do Negro na Sociedade de Classes. E aí ele estuda como que os negros no pós-escravidão fizeram para se incluir na sociedade, pelo menos tentaram, né, se incluir na sociedade, logo ali no início do século XX, depois da escravidão. E aí ele vai chegar a diversas conclusões, que, enfim, levaria um ano aqui inteiro falando, mas entre as conclusões dele, ele diz o seguinte: o negro não sabia como lidar com a relação de trabalho, porque ninguém ensinou isso a ele. O Estado aboliu a escravidão e falou: vocês se virem aí, toquem a vida de vocês, e não tiveram um preparo, não tiveram qualificação, não foram educados, não foram alfabetizados e tal, e a maior parte deles acabou indo para a periferia, e o resto da história a gente conhece. Mas o meu ponto é o seguinte: se o Estado brasileiro tivesse dado condições, educação, qualificação profissional para que aquelas pessoas conseguissem se incluir na sociedade naquele momento, ainda haveriam as consequências do racismo, porque havia e há uma repulsa à cor da pele, é verdade. Só que... Você acredita nisso? Acredito. Isso na existe. Cor da pele... há um elemento... de rejeição parte de quem para quem? Do branco para com o negro. Certo. Isso existe, isso é um fato também. Você admite isso? Sim, com certeza. Isso é importante. Porque muita gente acha que eu nego isso, é verdade. Ok, vamos em frente. Então, a partir daquele momento, se tivesse tido uma qualificação profissional, independente dessa rejeição que já haveria por conta da cor da pele, muito mais negros teriam conseguido ser inclusos ali. Teriam sido empregados, ou montariam seu próprio negócio, ou aconteceria como aconteceu nos Estados Unidos, em algumas regiões, que é meio que a comunidade negra cria ali a sua própria comunidade, seus comércios, viviam em condições piores do que se comparado aos brancos, mas melhores do que se comparado aos negros brasileiros. E acho que poderia ter se desenvolvido uma situação parecida no Brasil. Só que como não houve isso, a maioria deles simplesmente não sabia o que significava relação trabalhista, como funcionava essa relação chefe-patrão, sem você ser um objeto, né, do seu patrão. E isso causou uma série de dificuldades. Por isso, eu defendo que hoje nós precisamos de um sistema que corrija esses problemas sociais. E eu acho que as cotas sociais são um caminho para isso. Que é quando você pega o aluno da escola pública de baixa renda e inclui na universidade. A maioria dessas pessoas são negras, mas nem todas serão, é verdade. Mas você já vai ter uma inclusão boa nesse sentido. O meu problema com a cota racial em si é que, ao contrário da cota social, você não tem um dado objetivo de inclusão. Você incluir uma pessoa negra pelo meio das cotas, e as universidades federais fizeram isso, e os concursos públicos também fizeram isso, você precisa que alguém diga, por algum critério, quem é negro e quem não é, até para evitar fraude. E aí, por conta disso, você cria verdadeiros tribunais raciais. Aqui em São Paulo, por exemplo, você tem as cotas para os concursos públicos. E teve muitos casos de pessoas que eram brancas e estavam entrando pelo sistema de cotas. E aí criaram essa comissão para analisar. E muitas pessoas que eram, mulheres principalmente, que eram negras, mas tinham cabelo liso, foram recusadas. Mas eram mulheres que passaram por racismo ao longo da sua vida inteira. E se o critério tivesse sido social, aquela mulher negra de cabelo liso teria sido incluída. Então, o meu ponto principal eu entendo a necessidade da inclusão, mas eu acho que a cota racial ela é uma inclusão de má qualidade. Eu acho que a cota social ela é de maior qualidade. Então, nesse sentido, o que eu defenderia é a extinção das cotas raciais em detrimento da ampliação das cotas sociais. A partir disso, na minha visão, nós incluiríamos mais pessoas negras, mas, acima de tudo, incluiríamos não por critérios subjetivos, mas por critérios que dá para você medir no papel ou na realidade social daquelas pessoas. Mas você há de concordar que quando você admite que houve escravidão, houve um prejuízo histórico de muitos anos,
de proibições, de genocídios e todo tipo de violência psicológica, desencorajamento, todo tipo de violência físico e mental. Quando eu falo morre como? Morre na mão baleado? Às vezes morre baleado. Acidente de moto na Marginal, muitos são negros, muitos. A população negra está exposta o tempo todo, seja lá como for. Há um discurso errôneo também, e às vezes sensacionalista, que atribui a raça negra a crime organizado ou coisas do tipo, crime e tal, contravenções. É assim que a população negra morre. Morre gente negra em todos dessa forma também, mas morre nos corredores de hospitais, morre nos manicômios, embaixo das pontes, agora cada vez mais nas esquinas, depois desse último governo. E é inegável a cor, a origem desse povo, está na cor. Como se faria justiça a um povo que foi escravizado e que sofre consequências até hoje, por isso, pela herança toda que trouxe, se não for focado na raça? Eu não vejo solução para isso. Acho que em algum momento vão se chocar o social e o racial. O social não as cotas sociais não são tão justas quanto parece. Inclusive, eu pedi para alguns amigos meus formularem perguntas para você. Boa. Gente que não concorda com você, mas por respeito a mim. E o Djonga, ele tocou muito no assunto das cotas. E ele diz, mesmo dentro da favela, convivendo com brancos dentro da favela, o negro ainda ele sofre mais os reflexos. Você concorda com isso? Olha, eu acho que realmente um branco que vive na periferia tem menos condições de ser excluído por qualquer outro critério que o negro estaria submetido por conta da cor da sua pele, é verdade. Mas eu, sinceramente, até por um convívio que eu tive e no meio onde eu cresci, eu não consigo ver isso como uma regra. Porque, por exemplo, eu sempre tive o que comer dentro de casa. Ia pra escola, estudava e tal, com todos os problemas, mas eu nunca tive a preocupação se eu ia ter o que comer no jantar. Eu tive amigos brancos que estudaram em escola pública que iam lá por conta da merenda, porque não tinha mesmo o que comer, passava fome. E por conta disso ele não conseguia estudar mais, não conseguia se dedicar ao seu estudo. Então veja, eu sofri algo que aquele meu colega branco jamais sofreria, que foi a exclusão pela cor da minha pele. Por outro lado, ele sofreu algo que eu jamais sofri, que foi passar fome, e por essa razão jamais se conseguir dedicar aos estudos como deveria. Então, quando a gente vai para a realidade da periferia, eu tenho muita dificuldade em fazer uma discussão sobre quem sofre mais. Sim. Porque a realidade ela é tão medonha que, pra mim, no final, menos com menos dá mais. Mas tem uma coisa que eu acho que quando a gente olha para os números, a gente consegue entender um pouco mais de como essa diferença racial ela se dá na prática. Então, por exemplo, dados de 2020 do IBGE mostram que o desemprego entre a população negra é 71% maior do que entre brancos, por exemplo. E com a pandemia, inclusive, essa diferença tem aumentado significativamente. Acho muito interessante você trazer esses números, porque aí a gente consegue ver numa questão prática a diferença da leitura dos mesmos números. Tem um autor norte-americano, Thomas Sowell, que ele é negro também, e ele pensa o mesmo que eu sobre as cotas. E ele escreveu um livro chamado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, que basicamente é um estudo das cotas em vários países. Na época que ele escreveu, a gente não tinha uma experiência grande com cotas no Brasil, então não teve a oportunidade de estudar o Brasil a fundo nesse sentido. Mas eu vou pegar os critérios dele e trazer para a leitura desses números. Nos Estados Unidos, depois da instituição das ações afirmativas para negros, depois de algumas décadas, você teve números muito parecidos com esse, se comparado entre o branco formado e o negro formado. E aí Thomas Sowell, então, ele vai se aprofundar nesses dados nos Estados Unidos e ele vai perceber o seguinte:
Como haviam ações afirmativas para que os negros entrassem nas universidades e se formassem, começou a se criar, principalmente nos estados mais racistas, uma resistência, digamos, um plus de resistência aos profissionais negros. Então o sujeito ele ia no médico, o médico era negro e já não queria mais ser atendido por um médico negro. Aí você pode dizer, tá, esse cara ele é racista, tudo bem. Mas ele tinha agora um outro elemento que era dizer o seguinte: ele só virou médico porque ele é negro e havia um incentivo para que negros se formassem ali. Um outro exemplo. A Universidade do Texas teve um problema gravíssimo no final da década de 70, que foram com seus professores universitários negros. Aí era um incentivo para a contratação de professores negros. E aí você tinha grandes pesquisas nas universidades sobre os mais diversos temas, e Thomas Sowell percebeu que os professores negros não eram chamados para as maiores e mais importantes pesquisas. Porque havia um entendimento subjetivo, que mesmo lá não tinham coragem de dizer, de que os professores universitários negros não tinham a capacidade necessária para aquelas pesquisas porque só estavam lá por conta das cotas. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: se nós tivéssemos um sistema somente de cotas sociais, sem o critério subjetivo da cor da pele, nós acabaríamos incluindo as pessoas negras, porque proporcionalmente os mais beneficiados seriam as pessoas negras, mas eles não estariam sendo incluídos pela cor da pele. Isso, ao meu ver, diminuiria, não significa que extinguiria, mas diminuiria a possibilidade de uma pessoa negra perder uma vaga de emprego, seja onde for, porque o empregador, mesmo que ele não diga, e ainda mais no Brasil, que o racismo na maior parte das vezes é velado, ele pode ter um outro elemento na contratação, quer dizer o seguinte: muito provavelmente esse cara que está aqui na minha frente, ele só está formado porque havia cotas. E se não fossem as cotas, ele não estaria capacitado para esse emprego. Por isso eu vou contratar o cara branco. Se você tem as cotas sociais, que não faz a diferenciação entre o candidato branco e negro, você diminui de novo, você não extingue, mas você diminui esse incentivo que é racista, até porque os dados também demonstram isso, que os alunos cotistas negros têm boas notas e muitas vezes em alguns cursos até superam os não cotistas, mas você tira essa impressão equivocada e racista e, ao meu ver, você tira mais um elemento de exclusão do negro no mercado de trabalho. Eu não sei se eu consegui ser claro, mas... Polêmico o que você pensa. Eu continuo discordando. Não, eu imagino. Ok? Mas também não é pra você ficar assim, também achar que tudo que você falar que eu discordo, mesmo porque eu tô aqui pra te ouvir também, certo? Por exemplo, televisão, autoestima e tal, espelhos. A população negra sempre consumiu muito, compra muito, veste, come, bebe, paga, alimenta o sistema, enriquece o sistema e não se vê representado em nada. Nos anos 80 não se via praticamente pessoas negras em programas de televisão em canal nenhum, nem na Rede Globo. Existiam alguns personagens chaves, por exemplo, do Sítio do Pica-Pau, tinham 2 ou 3, todos carregados de folclore e caricaturas e lendas e tal, né? E alguns outros personagens muito rareados. A inclusão de artistas e a revelação de grandes artistas nos últimos 20 anos foi em cima de militância, de trabalho, de capacitação, de renúncia, missões filosóficas, realmente de amor à raça, que elevaram pessoas a você, por exemplo, ligar um canal de televisão hoje e você vê as caras negras lá, de todos os tons de pele. Isso mostra que sem a luta, sem a militância, sem o ativismo racial, não atingiríamos isso através do sistema social. Não conseguiríamos atingir. Eu convivi com muita gente que se perdeu na vida por baixa autoestima, por medo, por desencorajamento, por não ter pares do outro lado, vamos dizer assim.
Quando você se aventura a atravessar, cruzar uma barreira, pular um muro. E você é o único homem negro lá, ou a única mulher negra ali sozinho. É muito mais difícil. Acho que você sabe disso. Você tá no meio onde o negro é minoria absoluta. Concorda com isso? Verdade. Eu não vejo. Lógico que você é uma exceção. Você se vê como uma exceção? Sim, com certeza. Você vê. Não, exceções custam muitas vidas. Você entende? Para cada exceção, igual nós, existe uma lacuna de vidas perdidas, assim, que não incorporadas à sociedade da forma adequada. Da forma adequada é o quê? Quando o cara pode mostrar ser o melhor que ele pode ser para a sociedade. Tá ligado? Quando o cara pode ser o que ele é e ser o melhor que ele pode oferecer para a sociedade. O melhor que um jovem negro pode oferecer para a sociedade quando ele não é o Holiday. Ou quando ele não é um artista, ou um jogador, uma exceção. Como a gente vai conseguir elevar o nível de vida dessas pessoas sem um trabalho direcionado? Boa. Eu acho o seguinte, com as cotas raciais, é inegável que você aumentou a inclusão do negro. Isso não tem como negar, porque são números, eu não posso lutar contra os números. Tem mais negros nas universidades, tem mais negros formados, mais negros com empregos de qualidade, ocupando locais de destaque. Isso eu não nego. Isso é resultado do ativismo negro e não há como negar, seria, assim, loucura. O que eu acredito é que essa é uma inclusão de péssima qualidade, só que é a mais rápido possível. Baseado em quê que é péssima qualidade? É aí que eu quero chegar. A opção que eu trago, ela é mais lenta e, ao meu ver, de maior qualidade. E agora eu vou dizer por quê. Qual é o caminho adequado que eu acredito? Nesse momento, ampliar as cotas sociais, já falei isso amplamente, e fazer uma reforma no nosso ensino, na nossa educação pública, principalmente. Hoje, qual é o resultado que a gente tem? O cara que estuda na escola básica particular, cara de classe média alta, ele estuda na escola particular top, paga caro pra cacete, aí na hora de entrar na faculdade, entra na universidade pública, que tem muito mais qualidade, mais respeitada. Em outras palavras, na universidade pública, o cara que pode pagar tá estudando às custas de quem não pode pagar. E o aluno da escola básica pública, ele estuda a vida inteira na escola pública e agora, quando ele consegue entrar na universidade, na maioria das vezes vai estudar em uma universidade privada, que a qualidade não é tão boa e tal, e aí com programas sociais, etc., ele consegue fazer. Mas ele está pagando para quem pode pagar estudar na melhor universidade. Eu acredito que nas universidades públicas nós deveríamos passar a cobrar de quem pode pagar. Com esse dinheiro que nós arrecadarmos lá, nós passamos a investir na educação pública básica para que ela tenha uma maior qualidade. Os professores ganhem mais, os materiais sejam melhores e aquelas pessoas tenham uma maior qualidade na sua educação. Ao meu ver, toda vez que eu estou falando isso, na minha cabeça eu estou beneficiando a imensa maioria de população negra, porque é essa a maioria da periferia. A partir desse momento, essas gerações futuras, então, que vão ser beneficiadas com esses investimentos, vão ter uma educação de muito maior qualidade desde o início, na educação básica. E vão passar a ter mais condição de entrar nas melhores universidades, ter os melhores diplomas, os melhores postos e no mercado de trabalho também alcançar os melhores postos. Isso com a ajuda das cotas sociais também. Essa é a minha visão do caminho ideal. Por quê? Porque é que essas pessoas elas estão tendo qualidade desde o início na sua educação básica, estão sendo preparadas desde crianças e a qualidade no processo da formação ela é inequívoca, né? Porque você vai ver isso pelas notas dela, pela aprovação no vestibular e tal, ou seja, desde o início você consegue ver isso. Com as cotas raciais, o que eu vejo? Você está com uma educação pública de péssima qualidade, mesmo com as cotas raciais, você precisa se matar para ser aprovado numa prova, seja o Enem ou o vestibular, mas você estuda para a prova, você não estuda realmente para a sua carreira. E aí, na universidade, você precisa correr atrás do tempo que você perdeu na escola pública, e a maioria consegue, os dados demonstram isso, mas aí no final da universidade você finalmente consegue, então, o seu diploma. Mas na maioria das vezes, a universidade que você conseguiu entrar talvez não seja tão respeitada, não seja tão boa.
enfim, etc. E aí, ao meu ver, essa pessoa ela foi incluída, ela entrou na universidade, talvez ela até consiga um emprego, mas se na educação básica ela tivesse tido qualidade mesmo, e se na universidade ela não tivesse entre os critérios de seleção o ato subjetivo de te escolher pela cor da pele, você, no meu ver, seria um profissional mais respeitado. E você diminuiria a ideia de que as pessoas negras, que é uma ideia racista, repito, mas é uma ideia presente hoje, ao meu ver, na elite brasileira, de que as pessoas negras que estão onde estão não são preparadas. A gente viu isso, inclusive, num caso famoso de racismo de um cara que disse que a Maju Coutinho só estava no Jornal Nacional porque era negra. E não é, ela é uma excelente profissional. Sim. Mas, ao meu ver, esse tipo de política estimula essas pessoas a continuarem com esse pensamento. E aí, no fim do dia, você tem pessoas em locais de destaque, você tem pessoas negras formadas, com bons empregos, mas sempre vai continuar aquela sementinha na cabeça do racista que ele espalha e dissemina, que é, será que ele realmente mereceu? Será que ela realmente mereceu? E isso é muito injusto com essas pessoas. E isso é um tipo de racismo muito difícil de se combater, porque ele não é tão evidente. Eu lembro de uma fase bem anterior às discussões de cotas. E foi trágico. Foi trágico. Eu lembro. Sim, foi genocídio. Foi limpeza étnica. Pode pôr esse nome. Aí você pode pôr outros nomes, talvez. Mas não deixa de ser uma limpeza étnica. Isso 83 para frente. Eu lembro de uma época que São Paulo era bem mais, era bem diferente, anos 70 era outro ritmo e tal, era mais devagar, o tempo era mais lento, tudo anos 80 para frente o bicho pegou. E foi quando, antes do início, antes de tudo, entre a transição do militarismo para a democracia, foi bárbaro. Foi bárbaro, o resultado foi bárbaro. Isso desencadeou tudo que veio a aparecer depois, em matéria de movimento negro, e musical, cultural e até religioso. Que religião você é? Sou católico. Católico, de família, tudo? Não, na verdade minha mãe é evangélica, mas boa parte da minha família é católica. Certo. Vi também a chegada da igreja pentecostal nas periferias, na favela, trabalho de resgate, cadeias, tal, e toda essa movimentação que funcionava quase como, não vou dizer ONGs, né, mas são órgãos não governamentais de época, né? Esses pregadores, esses caras, movimentos antes da fase das ONGs. Então, a prioridade de se preservar vidas agora, ou de emergir uma classe imediatamente para que outras não caiam nessa vala, que pode demorar muito a acontecer isso que você está falando. De, através de uma ascensão natural dos pobres, uma grande quantidade de negros serem emergidos. É também crônico a gente ficar falando disso o tempo todo, porque você é negro também. Eu estou pensando nisso o tempo todo aqui enquanto você responde. Essa temática racial, eu acho que você pode ser também um cara útil para tudo. Não só para isso, para questões raciais. Mas é uma coisa que eu precisava ouvir isso de você. Porque são coisas emergentes, coisa para ontem, urgência, é para ontem, entendeu? Deixar de perder vidas negras, você entende? Por isso que eu falo, morre como? Na mão da polícia? Não, morre em tudo quanto é jeito. No Brazilian Way of Life, onde o negro é o lado mais fraco, a corda, onde a corda estoura, entendeu? Então não há tempo para que uma filosofia de 500, sei lá, em 20 anos a gente consiga tirar da cabeça do branco que a gente é inferior a eles. Não vai passar pelo crivo deles. Não pode ser. Entendeu? Vai demorar muito. Se for pelo crivo dos brancos. Ou de quem se julga o medidor, o regulador de capacidade. Entendeu? O que você pensa sobre Cuba, os médicos de Cuba e tal? Olha, eu sou muito crítico ao regime de Cuba. Inclusive, assisti recentemente um documentário que acho que exemplifica bem a minha visão sobre Cuba, que é
Cuba e o cameraman. Ele foi por várias vezes em Cuba em décadas diferentes, né? Acho que uma vez a cada década, alguma coisa assim. E se via claramente que, apesar do esforço e da dedicação dos médicos cubanos, a tecnologia a que eles têm disposição e a qualidade de atendimento que eles conseguem oferecer para os cubanos, ao meu ver, é absolutamente inferior se comparado com o mundo capitalista, se comparado inclusive com o próprio Brasil e com o nosso SUS. Então eu acho que a falta de liberdade política e a falta de liberdade econômica em Cuba são elementos centrais que acabam justificando o atraso que eles vivem lá. Teve essa polêmica envolvendo médicos cubanos que estariam dispostos a trabalhar em qualquer lugar do Brasil, enquanto médicos brasileiros se recusam a cuidar de entrar em certos lugares, alegando falta de segurança, alegando problemas estruturais, precariedade, e passa pelo preconceito o tempo todo, entendeu? O cara que é formado em medicina, mas ele quer atuar no centro, ele quer atuar no Hospital das Clínicas, quer atuar no Sírio-Libanês, no outro, e não quer atender a periferia, entendeu? O que você pensa sobre isso? Olha, eu concordo que a gente tem esse problema que precisa ser resolvido. A grande questão dos médicos cubanos, pelo menos o meu posicionamento contra, era porque quando um médico do exterior vem atuar no Brasil, ele é avaliado lá pelo Revalida, né? Ele valida o diploma dele no Brasil e aí você avalia se ele tem a qualidade mínima necessária para atuar como um médico brasileiro atuaria. O modo como eles vieram, e depois nós viemos a descobrir que muitos deles tinham a obrigação de dar parte do salário para o governo cubano, porque as famílias deles continuavam lá, o modo e as condições nas quais eles foram contratados, ao meu ver, foram as grandes questões. Se esses médicos tivessem sido avaliados e estivessem dentro do parâmetro de um médico brasileiro, eu particularmente não veria nenhum problema, assim como não teria problema com médicos que viessem de quaisquer outros países, sejam eles governados pela direita ou pela esquerda. Eu acho que o único ponto, e era um ponto crucial no programa, era a falta dessa avaliação. Porque eu acho que não vale a pena, de novo, eu acho que é sempre o mesmo dilema, né? Expandir o máximo possível, mas com que qualidade? Acho que não valeria a pena a gente expandir em uma quantidade de médicos enormes pelo Brasil, mas com a maioria deles sem condições de atender aquela população. Vamos supor assim que você chega a ser presidente do Brasil, certo? Você começaria por onde? Cara, eu começaria urgentemente pela educação, porque o resultado ele não seria imediato, mas acho que os ajustes necessários a se fazer, eles são muito, muito objetivos e acho que começariam a dar os seus primeiros resultados imediatamente. Na verdade, você responde quase sempre com a mesma resposta de formas diferentes. Porque no fundo tudo que eu acredito acaba me levando para esse ponto. Caminho a origem dos meus pensamentos estão todos... É onde a gente fica aquele se trave. Ele acredita que daqui 50 não haverá mais, sei lá, talvez já esteja extinto, com muita qualidade, e eu já temo que daqui 50 talvez nem haja negro mais para usufruir dos bens de tão rápido que é a máquina. Eu acho que essa é a nossa grande diferença. Exatamente. Essa é a nossa grande diferença. Acho que a máquina é muito rápida. E por isso que eu pergunto para você de onde você é, o que você viu da infância, o que te atinge, qual o que sensibiliza o seu coração, porque é muita gente que perde a vida, moro? Desses intervalos do que fazer com esse povo. O que nós vamos fazer com eles? Não, entendeu? Que é assim que parece que é pensado, né? Que solução tem para esse povo descendente de escravo que nunca foi incorporado com dignidade, com justiça, com oportunidades iguais e condições iguais? Se não houver vamos entrar na ideia, uma ação com qualidade. Você é um político eleito, certo? Uhum. Você sabe que o vereador mais bem votado foi
O Suplicy foi o mais votado nacionalmente. Você ficou aqui em São Paulo em 5º lugar na última eleição, O que né? você pensa sobre isso? Cara, por incrível que pareça, o Suplicy foi uma grata surpresa que eu tive na Câmara. Antes de eu entrar na Câmara Municipal, eu tinha Bate o plim aí. uma dificuldade muito grande de ter um diálogo civilizado com pessoas que pensavam diferente. Eu acho que até Tá civilizado, tá civilizado aqui? Tá civilizado aqui. Curtiu? Curti pra Vai cacete. falar bem de nós lá uma hora? Vou falar pra Fala. caramba. E o Suplicy me ensinou isso. Talvez sem querer até. Porque os vereadores, eles têm que relatar, né? Analisar os projetos de outros vereadores. E chegou pra eu analisar um projeto dele de renda básica. E aí eu vi lá Eduardo Suplicy, PT, na minha cabeça, você contra, né? O cara é do PT, Suplicy. Aí eu comecei a ler. Você tem isso com você? Acho que tinha mais antes. Hoje ainda tenho. Vou confessar que ainda tenho. Mas você tem Mas eu essa tento coisa, me essa livrar rivalidade com a estrela, com a camisa vermelha. Você tem isso com você? Ou qual que é? Acho que eu já tive muito mais. Ainda tenho. Mas eu acho que essa relação com o Suplicy... E que porcentagem diminuiu? De 30% a 40%. Bate o plim aí. E aí, quando eu analisei esse projeto Suplicy, eu comecei a ler o negócio da renda básica, eu falei, cara, mas isso aqui faz sentido. Porque você simplifica todos os programas sociais do município numa renda básica para quem precisa, principalmente, né? Que vai fazer a diferença. E você dá condições para que ninguém fique ali na extrema miséria. E tinha até alguns autores liberais que ele usava para justificar o projeto. E aí eu fiquei curioso com aquilo e fui no gabinete dele. E aí eu lembro que eu até cheguei umas 6 da tarde, assim, fui falar com ele, aí toda a assessoria, né, o que esse cara tá fazendo aqui? E aí ele me recebeu muito bem, com os assessores e tal, e começou a tirar minhas dúvidas. E aí teve uma hora que ele pegou e olhou pra mim assim, você quer que eu te conte a história da renda básica? Por que eu defendo a renda básica? Isso se fala bem devagar, né? Eu falei, não, quero que você conte mesmo. E aí ele começou desde a Grécia Antiga, e nessa hora eu até falei, puta, agora vai longe. E foi longe mesmo. Ele foi da Grécia Antiga, Roma, Idade Média, não sei o que, história do Brasil. Você votaria nele pra presidente? Não. Não. Devido ao quê? Eu acho que ele acredita que o PT ainda pode trazer transformações para o Brasil. Esquece o PT, Suplicy. Você concorda que ele é honesto? Ah, sim, isso sim, com certeza. Você concorda que ele pensa coisas boas pro país? Algumas sim, outras não, mas todas com boas intenções. Essa da renda básica, por exemplo. Essa é boa. E eu me convenci nesse dia. Quando ele fez essa verdadeira palestra pra mim, que ele fez a palestra, eu entrei 6 da tarde, saí 11 da noite, ele tirou todas as minhas dúvidas e eu votei a favor do projeto. Suplicy, eu tive uma experiência com o Suplicy, algumas, várias, eu tive uma que me marcou muito. Ele foi lançar o livro dele na FEBEM, na unidade de jovens infratores, dos mais velhos, que já estão prontos. E eu fui com ele. Ele fez uma pesquisa meio prévia, assim, quem de vocês gostaria que eu... Mano Brown, meu nome pipocou lá, eu fui. E eu vi o Suplicy dar uma palestra, uma aula, será, de meia hora, falando sobre o livro dele, pra rapaziada que estava sentada no chão. E você vê que quando os moleques naquela condição que eles estavam, de humildade, de subserviência e de obediência total ao sistema e perante a autoridade que ele é e o respeito que eles demonstraram, eles aprenderam, eles entenderam tudo o que ele falou. E eu não acreditei naquilo. A forma que ele começou a explicar o livro na FEBEM e a forma que os moleques ficavam com o olho arregalado olhando para ele. Eu me surpreendi quando ele começou a ensinar, quando ele virou professor. Ele é político, eu não conheço ele como professor, não peguei a aula dele. Ele, com o livro na mão, ele passou a ensinar o que ele tinha escrito. Ele começou a explicar para... Já tinha uns 50, cara. E foi meia hora que deu para perceber que a molecada entendeu. Isso é fascinante. Foi isso que eu tive com ele, uma aula. Quando você consegue perceber que você aprendeu uma coisa muito difícil num ambiente quase impossível de você se concentrar num assunto como daquele, ele conseguiu prender a atenção dos caras. E todo mundo entendeu. Foi uma experiência que eu tive com ele, que eu fiquei, pô, esse homem, ele é diferenciado, cara.
Eu gostaria que ele fosse 50 anos mais novo, entendeu? Para começar um movimento também, assim, dele. Quando eu chamei você para conversar, porque eu entendo que jovens igual você têm que ser ouvidos também, mesmo não concordando, né? Não pode ser descartável isso. A gente sabe quantos morrem para chegar para aparecer um Holiday. E querendo ou não, é diferenciado. Então, as pessoas esperam muito de você também. Inclusive, nós. Se você percebe que a gente está no mesmo país, você sabe disso. A gente precisa, a gente é brasileiro. Verdade. A gente não pode ter você como inimigo dos nossos, como às vezes parece. E nem eu como inimigo dos, sei lá, dos seus, que também tem que ser os meus. Os seus tem que ser os meus. Você se sente parte da onde você tá lá? Olha, acho que demorou, mas hoje eu consigo me sentir um pouco mais parte de tudo isso. Mas no começo não foi bem assim, não. No começo, inclusive quando eu entrei pro MBL, uma das coisas, até colocaram no documentário deles disso, eu tinha uma dificuldade para me incluir, porque eu via eles como playboys, a maioria veio de classe média, branco. E eles são o quê? Que não entendia. São playboy. De certo é. E você é periférico. Periférico. E eu não conseguia me integrar bem ali, né? Até que, com o tempo, eu fui vendo que eu estava ali justamente para conseguir atrair mais pessoas como eu, que eram da periferia e que pensavam como eu. E acho que eu consegui até ser bem sucedido. Você acha que pensando como você pensa, você é muito contrário da gente, muito fora do que a gente é? Ou do PT, ou da esquerda, ou... Você acha... Você quer coisas tão diferentes assim? Eu você acho acha que a gente quer coisa... Depende da questão. Por exemplo, em relação à educação, por exemplo, é uma das áreas que eu tenho menos críticas ao PT. Porque eu sou favorável... Vai tocar o ping de novo. Próximo traz o sino. Você falou uma coisa muito séria. Os caras vão te trucidar porque você falou sério. Isso. Porque... Essa vai pro ar, hein? Olha o que você falou, cara. Porque eu sou a favor do ProUni, do FIES, do SISU, e acho que a reforma do Enem foi fenomenal. Uma das melhores coisas que já aconteceu no país. Então, quando eu olho para a educação, é o tema ali nessas políticas públicas que eu mais concordo. Agora, nas outras áreas todas, né, aí eu acho bem difícil. Você, nas outras áreas todas, qual? Por exemplo, pegar aqui relações internacionais, né? Eu não consigo ver algo de positivo no regime de Cuba ou da Venezuela. Para mim isso é inconciliável, inadmissível. Não tem um mínimo de convergência. Esse é um dos pontos. Nós temos 270 e poucos países. Vamos pegar outro aqui. Ponto de vista econômico. Para o PT, por exemplo, é inadmissível você defender diminuição de impostos para todos, inclusive para os mais ricos. Para mim, isso é essencial e acaba beneficiando indiretamente toda a sociedade. Na visão de um petista, por exemplo, isso não faz o menor sentido, porque você está privilegiando proporcionalmente mais o cara ricaço. E de fato tá. Só que na minha cabeça não é possível nós termos uma sociedade que seja realmente igual. Isso nós nunca vamos ter e acho que nós nunca tivemos a não ser a igualdade na miséria. As poucas experiências que nós tivemos de tentativa de igualdade, seja em Cuba, Venezuela ou mesmo na União Soviética, era também sempre algo assim, aqueles que estão na burocracia, aqueles que estão no poder vivem bem e o povo está igualado na miséria. Você acha que a luta por justiça é utopia? Perto do que você falou aí, você acha que realmente... Que depende do conceito de justiça, né? Esse que você citou agora. Isso que eu citei aqui de ter realmente uma igualdade onde todos vivem bem... É utopia? Isso pra mim é utopia, não existe. Isso não existe, é óbvio. Igualdade de condições não há, certo? A gente sabe disso. Só uma maneira de diminuir essa diferença, esse Grand Canyon que existe entre o que você diz que sonha, entre o que eu digo que sonho. Aparentemente você luta por justiça. Você discorda dos mecanismos que o PT usa. Que o que eu acredito como justiça é um negócio assim. Todos nós
vamos estar em níveis diferentes ao longo da nossa vida. Sempre vai ter um mais rico e sempre vai ter um mais pobre. A justiça, ao meu ver, está no fato de que o mais pobre jamais, em hipótese alguma, pode estar na miséria. Então, o ponto de partida das pessoas